Fala, meus amigos, tudo jóia com vocês? Eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e, como eu falei, estou retomando as atividades neste canal de ensino para separar do outro canal que eu tenho, onde eu falo sobre outros temas, ok? Lembrando que as aulas que estão no canal Ministério da Razão vão continuar lá e alguns temas eu estou regravando e vou colocar aqui, ou seja, em vez de tirar de lá e colocar para cá, vou regravar, porque também vou ter uma didática melhor, o conhecimento que eu tenho sobre o assunto que eu gravei há alguns anos ampliou um pouco, então eu posso trazer mais elucidações para vocês. Muito bem, gente, antes de começar, eu quero só falar uma coisa para vocês sobre, tem gente que confunde frase, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. Não estou falando daquela oração que a pessoa fala na igreja, não é essa oração, não. Estou falando o seguinte, vamos por parte. O que é uma frase? Já que vamos falar sobre tipos de frase, que os tipos de frase, elas o quê? Expressam a intenção do emissor naquela fala, naquela comunicação. Por isso que é importante você pontuar o seu texto. Frases. Todo enunciado completo, podendo ter verbos ou não. Por exemplo, se eu falo assim, que livro maravilhoso. Se eu falo isso, que livro maravilhoso, não é uma frase com verbo. É uma frase. Ela tem um sentido completo, expressa um sentido completo, porém não tem verbo. Agora, ela pode ter verbo. Por favor, ajude-me. Ou, por favor, me ajude. Ajude-me. Tem uma vírgula aí. Ajude-me. Ou seja, eu estou pronunciando uma frase que tem verbo. Então é uma frase também. Tem um sentido completo? Tem um sentido completo. E é uma frase. Agora, o que é uma oração? A oração é uma frase contendo o verbo. Para ser uma oração, tem que conter pelo menos um verbo ou uma locução verbal. E temos ali uma frase, uma oração. Agora, o que é o período? É o enunciado contendo orações. Pode ser uma oração ou mais. Aí temos o período simples e também temos o período composto, ok? Então vamos compartilhar a tela aqui com vocês. E aqui estão os tipos de frases, gente. São exclamativas, declarativas, imperativas, interrogativas e optativas. Vamos ver cada uma delas. Eu resolvi colocar em Word em vez de colocar em PowerPoint, porque assim você já tem uma visão completa e já vai vendo o que está aqui. Já vai vendo o que está aqui. Tudo bem? E o Word fica aquela tela parada, então aqui eu posso mover, vocês já vão vendo. Então, olha só. Toda frase ela tem uma intencionalidade, ela tem uma intenção por trás para quê? Para você manifestar qual o propósito do seu discurso. O que você está dizendo com ele? Se você está afirmando, se você está exclamando, se você está perguntando, ou seja, interrogando. Então, tudo que você faz, você tem que pontuar. Lembrando, existem frases que têm pontos de exclamação. As exclamativas, as imperativas e as optativas. Lembrando, toda frase exclamativa, ela tem ponto de exclamação, exclamativa. Mas nem toda frase com ponto de exclamação será uma frase exclamativa. Caramba, bugou agora? Bugou a mente? Não, calma que eu explico. Toda frase exclamativa tem ponto de exclamação. A frase exclamativa, ela manifesta o quê? Uma emoção em relação a algo. Elas têm exclamação. Agora, tem frases que não são exclamativas, mas têm pontos de exclamação, as optativas e as imperativas. Lembrando que as imperativas podem ter ponto de exclamação ou ponto final. Vamos logo explicando aqui. Vamos às exclamativas. Elas mostram emoção. Por exemplo, que dia lindo, que lindo dia, que sorvete gostoso, até que enfim. Isso são frases, exemplos de frases exclamativas. As declarativas, elas constatam algo, ok? Elas podem se dividir em declarativas afirmativas e as negativas, declarativas negativas. Para ser declarativa negativa, você tem que colocar o advérbio de negação não. Lembrando, às vezes tem um exercício assim, para você transformar a frase declarativa, afirmativa, em declarativa negativa. Tem gente que confunde. Por exemplo, eu até uma vez coloquei para os meus alunos, tinha a frase lá, o rei
é bom. E aí o que aconteceu? Em vez de eles colocarem a declarativa negativa, eles inverteram. Eles colocaram o antônimo. Eles botaram lá assim, o rei é mau. Não, ela não se tornou uma declarativa negativa. Ela se tornou uma declarativa afirmativa. É uma característica ruim? Mal? Sim. Mas eles trocaram apenas o quê? Trocaram o adjetivo. Não é isso. Se você vai transformar a frase em declarativa negativa, você tem que usar esse advérbio. Por exemplo, se eu peço assim, transforma essa frase em declarativa, as frases declarativas afirmativas em declarativas negativas. Se está assim na frase, o rei é bom, você tem que colocar o quê? O rei não é bom. Aí você transformou a frase. Porque se você muda o adjetivo, a frase, embora seja uma característica ruim, o rei é mau, o que vai acontecer? Você não transformou em declarativa negativa. Você deixou ela como declarativa afirmativa ainda. Só mudou o adjetivo. Vamos lá então. Declarativas afirmativas. O documento foi enviado ontem. Gosto de comida apimentada. Isso aqui é verdade, tá, gente? Eu gosto mesmo. As matrículas começam hoje. São exemplos de declarativas afirmativas. Elas constatam algo. Agora, já as declarativas negativas, elas constatam algo, mas elas têm que ter esse advérbio aqui, ó, o não. Tem que ter isso aqui mostrando nela. Ó. Olha só, o documento não foi enviado ontem. Não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. São exemplos de frases declarativas negativas. As imperativas também elas são subdivididas em imperativas afirmativas e imperativas negativas. Lembrando, a frase imperativa não expressa apenas ordem, não emite apenas ordem, não. Pode ser um conselho, pode ser um pedido, pode emitir um desejo, certo? A pessoa, emite conselho, ordem ou pedido, tá? Desejo é optativo. Vamos lá. Olha só. Olha, interessante o seguinte, que eu já esqueci de falar. Na frase imperativa, como eu falei no início, ela tem aqui o ponto de exclamação e pode ter o ponto final. Então, sempre fique ligado nisso aqui. Imperativas afirmativas. Desista. Um exemplo. Por favor, leia isto. Lembrando que aqui é o seguinte. Neste caso, se eu coloco aqui isto, é porque eu estou com um livro na mão, alguma coisa na mão, algum artigo, e falo para a pessoa ler. Ou seja, algo está próximo de mim e longe do receptor. Se estivesse na mão da pessoa, eu falaria assim, ó, leia isso. Entenderam? Então, tem o uso correto desses pronomes demonstrativos, que eu também tenho essa aula em outro canal, depois eu vou gravar e vou colocar aqui também. Vá por ali, outro exemplo de frase imperativa. As imperativas negativas, ó, não desista, por favor, não leia isto, não vá por ali, são exemplos. Interrogativas, quando o emissor quer fazer uma pergunta, pode ser frases diretas ou indiretas. Lembrando, gente, as interrogativas indiretas, a gente aprende tipos de frase logo no 5º ano. Mas uma coisa, eu, com meus alunos, eu até mostrei que existe isso daqui, ó. No ano passado eu falei com eles até aprenderam, só que eu não cobro isso aqui. Tá? Não cobro. Tanto que o livro do 5º ano não aparece as interrogativas indiretas. Quer dizer, alguns devem aparecer, mas os que eu trabalho não. E por quê? Que já mostrei dentro de um conteúdo, quando há tempo, eu posso também trazer algo que seja um pouquinho mais avançado, quando eu vejo que eles têm capacidade para aprender. Então, meus alunos do ano passado já sabem isso aqui, ó. Já sabem isso aqui. Agora, das interrogativas indiretas, eu não vou me prender muito explicando, porque eu tenho uma aula sobre isso. Se quem quiser se adiantar, depois de ir lá no canal Ministério da Razão, está lá essa aula sobre interrogativas indiretas. Porém, eu vou gravar depois e colocar aqui. Ok? Vamos às interrogativas diretas. Lembrando que as interrogativas diretas, elas têm que ter um ponto de interrogação, e as indiretas, elas têm um ponto final. Vamos ao cinema? Já terminou a pesquisa? O prazo terminou? São interrogativas indiretas. Por exemplo, se você faz isso aqui, ó, quando eu falo que é importante a pontuação, se você faz isso aqui, ó, coloca o ponto final, o prazo terminou. Você transformou numa frase declarativa. E aqui não tem uma pergunta, uma pergunta implícita aqui. Não tem. Então é muito importante você prestar atenção na pontuação. Então aqui
uma interrogativa direta, o prazo terminou. Agora, para ser uma interrogativa indireta, tem que ter pelo menos uma pergunta implícita, tem que estar subentendido. Olha só, gostaria de saber se você deseja ir ao cinema. Aí sim. Agora que tem uma interrogativa indireta. Indireta, tá, gente? Quero saber se a pesquisa, se a pesquisa está feita. Quero saber se a pesquisa está feita. Ou seja, uma pergunta, uma interrogativa indireta. Precisava saber se o prazo terminou. Mesma coisa aqui, se eu coloco assim, se eu coloco aqui, um ponto final, o prazo terminou. Não tem pergunta aqui. Agora, mas eu botei uma interrogativa indireta. Assim não, nesse tipo de frase não cabe aqui uma interrogativa indireta. Aqui tem que ser o ponto de interrogação. Agora, se tem, precisava saber se o prazo terminou. Agora sim você tem uma pergunta subentendida aqui, subentendida. Então é uma interrogativa indireta. Sempre tome cuidado com isso. Lembrando, acho que eu já falei das declarativas, né? Acho que eu já falei sobre como transformar em declarativa afirmativa em declarativa negativa. Acho que eu já fiz isso. Optativas expressam desejo. Elas são finalizadas sempre com ponto de exclamação. Lembrando que esse desejo pode ser algo negativo também, certo? Mas vamos só botar frases boas aqui. Que Horus te abençoe. É um exemplo de frase optativa. Espero que tudo dê certo. Muita sorte para a nova etapa. Isso aqui é um exemplo de frase optativa. Poderia ter outras também. Vou voltar aqui para mim, para a gente terminar aqui. Gente, então quero agradecer a todos, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que sugestões de vídeos pode deixar aí, dúvidas pode perguntar. Lembrando que aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer. Lembrando que professor não é onisciente, estamos sempre aprendendo, sempre pesquisando. Nós precisamos sim pesquisar, estudar. Professor também estuda, tá, gente? Não pense que a gente tem todo o conhecimento não, porque tem muita coisa que eu não conheço. Outro detalhe. Este canal ainda não é monetizado, então estou retomando as atividades. Aqui vai ser só temas relacionados ao ensino, área pedagógica. E se for falar de política, alguma coisa assim, vai ser algo relacionado à educação. Então peço a você o seguinte, que ajudar, só tem uma maneira de ajudar. Qual é a maneira de ajudar? Apenas através do Pix. Você tem aqui, que é esse aí, fabio.deoliveira2011@gmail.com, e o número da conta está aqui, caso você esteja fora do país e queira ajudar, porque lá fora do país não tem Pix. Então está aí o número da conta, está passando aí na tela. Vou deixar também no comentário fixado, ok? Então, tem outra coisa também que eu tinha que falar. Eu disse que as frases elas podem ter verbo ou não. Então, por exemplo, quanto à estrutura da frase, ela pode ser verbal ou nominal. Verbal, toda frase que tem verbo. E nominal, frase que não tem verbo. Como eu falo assim, por exemplo, que belo dia. É uma frase que não tem verbo. Não tem verbo. Então é uma frase nominal. Outro exemplo, que leitura maravilhosa. No caso aqui, também não tem verbo. Não tem verbo. Que livro excelente. Uma frase nominal. Agora, quando eu falo assim, por exemplo, a rua está vazia. O verbo é estar. O verbo na frase. Tem uma frase verbal. Então, só para vocês ficarem atentos quanto a isso, tá? Frase verbal contém verbo, lógico, e frase nominal não tem verbo. Outra coisa, não parem apenas em um vídeo. Não. Estudem, tá? Estudem. Você só vai dominar se você tiver a prática constante daquilo. Os atletas, para se aperfeiçoar, o que eles fazem? Eles treinam. E você que estuda, qual que é o seu treino? O estudo. Ok? Então, eu tomei como lema da minha vida aquela frase do Isaac Asimov, que diz assim: se o conhecimento pode trazer problemas, não é através da ignorância que poderemos solucioná-los. Vou repetir: se
o conhecimento pode trazer problemas, não é através da ignorância que poderemos solucioná-los, ok? Então, gente, que esse seja seu lema de vida também. Então, agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, a gente. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. Sucesso.